A batalha começou. De modo, Satanás está se referindo e se agindo até mesmo em nossas fileiras para derramar sementes diabólicas e demoníacas sobre nossas fé. Olhem só, primeiro ponto muito importante, Ellen White nos diz, no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 169. Ela diz o seguinte: muitos são cegados e iludidos por certos homens que pretendem ser ministros do Evangelho. Repito, muitos são cegados e iludidos por certos homens que pretendem ser ministros do Evangelho e levam muitos a considerar que estão fazendo uma certa obra para Deus, quando na realidade são literalmente obra de Satanás. De acordo com Ellen White, nesse tempo em que o espiritismo estará crescendo, muitos estarão sendo iludidos por pessoas que se levantarão e considerar-se-ão mestres ou ministros do Evangelho. Irmãos, eu não sei de vós, mas na minha ótica de observação, milhares e milhares de pessoas que antes eram lhambeiros e drogueiros, hoje se encontraram na linha leiga, não sei se receberam que unção do Espírito ou unção de homens, e agora vestem vestes de ministros e andam em nossas fileiras. Comem de nossos dízimos, abalsamam nossas irmãs com fábulas e mentiras. E muita gente pensa que estes pretensos tais estão fazendo obras do Senhor. Irmãos, tendes cuidado. O primeiro grande índice do qual Satanás estará abertamente derramando sua esfera de influência negativa na obra é de que se levantarão pessoas detendo-se a autoridade de ministros do Evangelho para desviarem muitos e estarão fazendo obras de demônios. Nós estaremos devidamente deixando claro isso, de que maneira muitas dessas pessoas se têm nutricido em nós. Mas tendem cuidados, não confiem em qualquer homem cheio de barba e cabelo comprido que chega diante de vocês e vos diz que é ministro. Tendes cuidado, não confiem em qualquer pessoa que passa dia na casa dela, leva da Bíblia, no trabalho, é preguiçoso, nem vai no campo e depois no sábado vos pede dízimos e oferta porque é ministro ou obreiro de tempo integral. Cuidado com estas pessoas, e vamos aqui avidamente mostrar de que modo Satanás estará usando muitos destes homens cheios de demônios para trazer influências negativas nas nossas fileiras. Olha isso, irmão, ela não vai te dizer assim. Mensagem escolhida, volume 3, página 7. Satanás devigou como poderia ele olhar e prender com indígeno silêncio todos os adventistas do sétimo dia. Ele não está falando de uma reunião que Satanás estava sentado com os seus demônios, estavam planejando de que maneira estarão colocando em telha os adventistas do sétimo dia em um contínuo de silêncio. E ela diz: se tão somente pudesse ele, como é que ele vai fazer isso? Ela está dizendo: se tão somente pudesse ele absorver sua atenção e desviar-lhe suas energias numa direção em que lhes debilitasse e os dividisse, sua pretensão seria então muito feliz. Continua ele: Satanás tenha então realizado sua obra com tanto êxito, tem havido divergência de opiniões e divisões em nosso meio. Tem havido muitas rivalidades e comentários que não são santificados em nossas fileiras. Irmãos, vocês não entendem. Ministérios do golfe não se falam com os do Kazenga. Os do Kazenga não se falam com os do golfe. Irmãos, são exatamente esferas de sementes de demônios que Satanás levanta para dividir as nossas fileiras. O que é que agora estamos a fazer? A palavra de advertência que devia ser levada ao mundo, começamos agora a absorver textos para acusar e tentar buscar feitiço nos irmãos que às vezes nem sabemos se o irmão tirou aonde. E é estas acusações que nós estamos literalmente nos perdendo. Você percebe, irmãos, que muitas adivinhações que estão acontecendo na obra. Pessoas que de repente acordam e falam que eles são com o irmão fulano é bruxo, é feiticeiro. E nós temos cada vez mais avidamente visto experiências onde os níveis de rivalidades, níveis de revoltas, níveis de ciúmes têm crescido em nosso meio. E olha, irmãos, ela não vai entrar mais a fundo. Na mesma página ainda, ela diz o seguinte: a mente de homens que deveriam dedicar-se corpo e alma e espírito à obra de Deus tem se achado preparando-se apenas para realizar proezas, colocando o seu próprio ponto de vista na observação que têm sobre seus próprios irmãos. Ele, Satanás, absorve estas pessoas em questões que não têm tanta importância, visto que a ideia destes alguns é de se acharem tão acidamente de acordo com os pontos de vista de doutrinas que não têm nada a ver com princípios vitais de nossa pregação. Irmãos, Satanás exatamente faz com que pessoas criem tantas conclusões disfarçadas em relação a outros irmãos que nossa obra não tem avançado.
Irmãos, eu conheço mais de 10 pessoas, para não falar 50 e mil e tal, que odeiam bem mal irmãos que eles nunca viram na vida. Por quê? Porque um certo outro endemoniado usado por Satanás foi mesmo só na casa dele, num sábado, para passar todo dia a falar mal do irmão, e coitado do outro irmão que também é usado por demônio. Guardou ódio impuro e ódio sem razão por conta de outros irmãos. Por isso é que estamos aqui a nos amortecer. Satanás tem avidamente agido. O tempo sobre o qual deveríamos perder em silêncio, em contrição e oração, estamos procurando nos inquirir em ódios. Por isso é que, irmãos, pouco se vejam reuniões de obreiros onde o assunto na mesa depois do almoço não é falar mal de outros ministérios. Pouco se vejam assuntos de reuniões de obreiros onde o ponto de conversa entre eles não é citar o nome de outro irmão, difamando e persuadindo a obra e o caráter do outro irmão. Irmãos, se perdêssemos tempo em falar dos nossos próprios pecados, se nos concentrássemos em olhar para a obra que deveríamos fazer, talvez que Jesus não teria já voltado sobre a terra. Mas, irmãos, vai mais a fundo, ele não é. Está aí na mensagem escolhida, mas não mais volume 3, volume 2, na página 70, ele não é diz o seguinte: Satanás se agradaria se cada um e todos nós se tornassem seus aliados na obra de criar desconfiança e enfraquecer nossos próprios irmãos. Semear discorda entre nós e discorda sobre a nossa própria verdade. Amém, irmãos? Misericórdia. Satanás se agradaria se fizesse com que cada um de nós, ou todos nós em conjunto, fôssemos seus aliados na obra de guardar ódio de nossos irmãos e de enfraquecer os outros. Irmãos, há pessoas que são mesmo só usados por diabo para desfalecer a fé dos outros. Quantos porque vieram no grupo, irmão cheio de demônio, não sabe se o irmão está a vir agora na obra, não sabe se está como, dá comentários imprudentes diretamente dirigidos aos irmãos, coitados dos irmãos, perderam e se enfraqueceram na fé. Quantos? Irmãos, e nós estamos num contexto em que não temos freios e maneiras e pensamos que o Espírito está a nos conduzir. É o Espírito de Cristo, mas a Bíblia já nos deixou claro que onde é Espírito de Deus, há quê, irmãos? Nunca leram, irmãos? Há quê? E estas prisões que estamos a nos colocar, essas discórdias, toda essa confusão, está saindo de que espírito? Que Deus é um Deus de ordem. E onde está exatamente o Senhor, também tem de haver ordem e harmonia. Essas desordens que tem havido na obra não é implementada pelo Espírito de Deus. Pelo contrário, um poder de baixo tem levantado essas discórdias todas. E muita gente tem sido cristão bem espírito agente de Satanás usado nestas fileiras. Irmãos, levem comigo o livro de Números, capítulos 16. Na verdade, quero lembrar com os irmãos um antecedido que muitas das vezes nos passa despercebido. Leem comigo Números, capítulos 16, versículo 3. Olhem só o que diz a Bíblia. Na verdade, para entendermos, vamos ler do 1. Nós já conhecemos esta história, mas é importante que às vezes nós nos esquecemos do modo como a Bíblia tão claramente já nos tinha revelado sobre determinados aspectos. Olha só, Números capítulo 16, diz-nos o seguinte. Palavra do Senhor. E Coré, filho de Zirá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e quem, irmãos? Abirão, filho de Ruben, versículo 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiores da congregação, chamando ao juntamento varões de nome. Não eram qualquer pessoas, irmãos. Eram varões de homens, tinham nome na obra naquela altura. Versículo 3 diz, e congregaram-se contra quem, irmãos? Contra Moisés, mas quem? Contra Arão. E disseram, é demais, já chega. Olha mais, irmãos, diz a Bíblia. Pois que toda a congregação agora é quê? É santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Porque, pois, elevai sobre vós a congregação do Senhor. Ou seja, irmãos, de acordo com a visão de Coré, Datã e Abirã, Moisés estava se levantando, ou levantaram a sua autoridade dirigida por eles mesmos, de que toda a congregação de Israel agora eram santos e não podiam mais deixar que Moisés e Arão ditassem o que eles tinham de fazer ou não fazer. Irmãos, Ellen White, quando fala dos nossos dias, ela comenta exatamente o mesmo cenário. Olha só, ela diz assim, estou lendo o livro Evangelismo, página 597, ela diz, Satanás quer que todo transgressor da lei de Deus pretenda que é santo e puro. Irmãos, os mesmos homens que aqui em 16 dizem a Moisés que todos eles são santos e puros,
Se ler um pouquinho mais atrás, vocês vão ver o tipo de afronta que fizeram com Deus muito antes, quando Deus o determinara já para se afastarem do alimento carne. Diz o livro de Números capítulo 11 que eles comeram até sair na carne da irmãos. Das narinas. E eles de repente chegaram e disseram que todo o povo agora é santo. Ninguém mais deve depender de Moisés e Arão para seguir suas próprias diretrizes. Irmãos, diz-nos da pena inspirada de que a pretensão de Satanás trazer a alegação de que todos os homens, pecadores ou não, são santos e puros. Diz mais ele, isto é que ele próprio já está fazendo em nosso meio. Ele fica satisfeito quando homens baseiam sua fé em doutrinas espúrias e no entusiasmo religioso. Sublinha aqui a expressão entusiasmo religioso, porque mais adiante estaremos melhor falando. Pois ele bem sabe que pode empregar estas pessoas para os seus próprios fins e atrair muitas almas consigo. Há muitos profetamente santificados em nosso meio que estão ajudando Satanás em sua própria obra. Falam muito de sentimento, falam do amor de Deus, porém, Deus não lhes reconhece nenhum amor. Isso é uma história de estudo bíblico, mas passam todos os sábados a se reunir, mas de repente você assusta só, já não, nós somos ministérios do próprio. Mas, irmãos, obra deles, vamos só reunir no sábado à tarde para estudar, mas é ministério do próprio. Que obra você está fazendo? E muita gente, o que acontece depois? Há um acúmulo severo de verdade, que nós depois não começamos mais a entender o que é que se faz nesses grupos. A obra não avança, a obra não reduz, tudo fica na mesma situação e todos nós ficamos decadentes espirituais. Não tem planos e planificações para salvar almas para Cristo. Mamãe, me deram uma hora, não me importa já. Ainda não chegou a minha hora, mulher, a parte de mim. Então, de acordo com o que nós temos a ver, muitos destes têm se apartado e não têm entendido os motivos pelos quais Deus lhes chamou. E Satanás tem, como nos dias de Jeremias, levantado falsos Ananias para não só distorcerem os cernes da obra de Deus, mas também trazer fogos estranhos, mensagens que não têm nada a ver com o tema que nos encontramos. Leamos só Jeremias capítulo 28, irmãos. O que acontecia naquela época? Versículos 1 a 3. Um irmão pode tomar a leitura. Jeremias capítulo 28, versículos 1 a 3. Sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Ezequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, e Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Amém. Queridos irmãos, se vocês atenderem para o contexto do livro de Jeremias, o contexto era o seguinte: Jeremias era o profeta que propagava de paz ou de destruição? Destruição. Babilônia virá sobre Israel, devastará essa cidade toda e vocês serão levados cativos. Satanás, para confundir a obra de Jeremias, levantou outro falso profeta, cujo nome era Ananias, com o objetivo de pregoar paz. Israel, vocês estareis seguros. Eu recebi visão de Deus de que vocês estarão exatamente bem. Irmãos, no tempo em que nos encontramos, existem uma série de pessoas que, para terem grupos cheios, também estão habituados a trazer mensagens de paz para distorcer as mensagens de advertência que Deus tem deixado para o seu povo. Irmãos, Deus não está preocupado aqui mais com quantidade. Quem é falso cristão vai ficar, o mundo está a procurar mundanos. Nós queremos cristãos sérios. É mais tempo de começarmos a acariciar as irmãs que muito tempo no grupo continuam a acariciar os seus postícios, as suas saias curtinhas, esses batons do diabo, essas maquiagens todas. Não estamos mais nesse tempo. Satanás muitas vezes faz com que pessoas sejam levantadas por demônios, erguindo, trazer mensagem de paz para balsamar-nos num estado de apostasia decadente. E é exatamente isso que também tem sido incorporado em outros grupos. E em vasta escala, irmãos, a obra de Deus tem sido confundida. Por isso é que em Ezequiel capítulo 23, Deus fala que ai dos profetas que fazem mofada para meterem no sovaco do meu povo e fazem travesseiros para colocar no pescoço do meu povo.
Irmãos, Deus repreende, diz um ai terrível para todas as pessoas que conhecem a verdade. Eu coloco como almofada para balsamar o pecado de irmãos ou de irmãs. E não se entende, irmãos. Em grupo de pessoas que conhecem luz, um irmão que conhece a verdade aceita até jogo desigual, como a irmã que come carne. Não se entende, em uma história que conhecemos os tempos, irmãos que entendem a doutrina começam a tolerar que suas namoradas têm atitudes de mundanas em nosso meio. E muitas das vezes são as irmãs de nossos ministros que mais cometem pecados em nossa obra. E nós apenas olhamos porque a namorada do irmão fulano, então como lhe repreender? Também é um falso cristão, um falso profeta, cá um mudo, como diz a Bíblia. Todos seremos sentenciados de morte. Porque nos diz Jeremias, capítulos 28, versículos 7 a 9, que caia dos profetas que desde os tempos antigos, desde que Deus falou aos homens, que trouxe somente mensagem de paz e não de destruição. Quem é? Deus sempre trouxe, diz Jeremias 28, 7 a 9, mensagens probantes, mensagens de destruição. Precisamos também, como Deus disse a Jeremias capítulos 1, versículos 6 e 7, trazer mensagem para demolir, para derrubar, para destruir fortalezas, mas também para edificar e construir. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. Mas, irmãos, muita gente também, não sei se tem dormido aonde, de repente sonha e ser revelado por diabo, não sei, e nós, pelo menos pelos frutos, temos essa conclusão, e trazem luz que você não sabe se saiu aonde. E eu sei que para nós obreiros, o nosso maior índice de tendência para recebermos influência, nós somos muito propensos em querer trazer uma novidade na obra, uma nova verdade, uma nova luz, querer ver também você aplicar um texto que ninguém ainda aplicou na obra, e é exatamente este ponto. Satanás tem levado cativo muitos obreiros, muitos começaram assim, irmãos, depois começaram já a falar que também Jesus esteve lá, suas coisas com Maria Madalena, depois começaram a falar que também no céu vamos ter, vocês sabem, prontos e outras coisas. Mas ele não é que diz no livro Grande Conflito 523 o seguinte: é a obra-prima dos enganos de Satanás conservar as pessoas e aos seres humanos o espírito de pesquisar conjunturas em relação àquilo que Deus não lhes foi revelado. E não é desígnio de Deus que também compreendamos esses assuntos. Foi por causa disso que Satanás nos céus levou pessoas à ruína. E mais adiante, em Medicina e Salvação 92, ele diz o seguinte: a todos que são curiosos, levo esta mensagem de Deus, que não me instruiu ele a dar respostas a perguntas que não são inquiridas e reveladas nas Escrituras. Não devemos procurar explicar aquilo que Deus não revelou. Mas você vai nos grupos, nos sábados, às vezes tudo que não tem nada a ver, se Adão cagava no Éden, ou se o cocô veio depois do pecado, irmãos, é coisa espúria, mas nos grupos ficam horas debatendo assuntos como estes. E obra não avança. Procurando luzes, mesmo o som de Deus não revelou. Irmãos, e nós não entendemos porque que estamos assim, estamos a nos perder, porque estamos a procurar coar-nos daquilo que seria o nosso foco. E muitos cristãos têm sido espíritas nessa obra. Satanás tem levado muitos para a destruição. Irmãos, quando a obra vai para a medicina, só piora. Há muitos tensos médicos missionários que são, na verdade, quimbandeiros que estão entrando em nossas fileiras. Irmão, que de repente estava aqui conosco, vai lá fora, começa a falar de capim, não, esse capim, tira sida. Irmão! E, irmãos, na obra tem se espalhado isso. E nós não entendemos, mas, irmãos, são muitas as vezes conjunturas que têm nos afastado. E Deus nos dá a advertência. No livro das Testemunhas, do capítulo 8, página 53, o seguinte: Deus colocou ao nosso alcance todo o conhecimento não necessário sobre as leis de saúde. E não precisamos ser enganados por esses falsos médicos, irmãos. Muita gente, infelizmente, tem bebido de sementeira desses médicos. Não precisamos nos enganar. Mas também há todos os irmãos que já conhecem a verdade, que sabem o que tem que fazer para ter saúde e não fazem. Ele não vai te dizer o seguinte. Estou lendo Mensagem Escolhida, volume 2, página 454. Os servos de Deus não devem receitar remédios que sabem que hão de deixar efeitos danosos no organismo humano, embora eles aliviem o sofrimento na ocasião. Irmãos, estou falando para alguém que sabe que os paracetamóis, os quartéis, os delarões, as picas todas das farmácias que têm se injetado nos corpos humanos têm efeitos colaterais e ainda assim aplica aos seus irmãos. Cuidado. Não importa se é teu pai, se é teu irmão, se você sabe que isso faz mal e você ainda aceita receitar para não, mano, cabeça te doer, bebe só paracetamol. Cuidado, irmãos.
Cuidado com o tipo de obra que você está a fazer. Tanto o ar repousa sobre aquele que não se esforça para obter conhecimento de saúde, porque lá não é, nos diz no livro de Serviços Cristãos, página 112, que estamos num tempo em que todo servo de Cristo deve ser mais do que o quê? Missionário. Não podemos depender do outro. Ah, não, chamar os irmãos, você da onda, do golfe, da onda, para ver que o irmão, cuidado. Você não sabe se o irmão orou aonde. Tem o irmão no Zango 2, que até agora está cheio de demônios, porque andava a viajar em Benguela, em Malange, e reuniu com os sobas e as mamás, para lhe mostrar as fórmulas de curar de forma natural, e agora está cheio de demônios. E muita gente tem caído em ciladas semelhantes. Não sabe se os irmãos fazem que tipo de curas e sacrifícios para fazer com que essas virtudes de curas pertenciosas acabem entrando nas nossas fileiras. Muitos, na pretensão de receberem medicinas naturais, foram e tornaram-se quimbandeiros em nossa obra. Você vê que tem remédios baseados em conjunturas. E só vou falar de receitas para a cura que já me falaram, irmãos. Deixa só, irmãos. Vamos pensar que estou a fazer teatro. E quando vamos para questões científicas, a mesma coisa. Satanás está agindo de todas as maneiras, tanto à luz da medicina em nossa obra, tanto trazendo critérios científicos. E ela não é que nos adverte, no livro Deserto da Tentação, a mesma página já mencionada por mim, página 110, ela diz o seguinte: o que nos sobrevirá em breve no futuro, estão esperando, diz Ellen White, estão esperando e aparecerão espíritos sedutores. Se Deus já falou por meu intermédio, em breve ouvireis falar de uma maravilhosa ciência. Uma ciência do diabo. Seu objetivo será desprezar Jesus e a Deus em quem ele enviou. E alguns de nós exaltarão essa falsa ciência. Irmãos, há muita gente que você lhe fala, mano, ele não vai te falar, por exemplo, que carne faz mal à saúde. Mas, irmãos, de acordo com a ciência, a nutrição, carne tem B12. Irmãos, tudo isso são pessoas que são ter usadas por diabo para exaltarem exatamente mais a ciência do mundo em relação à ciência de Deus. Nós precisamos estudar a ciência à luz da Bíblia ou a Bíblia à luz da ciência, irmãos? A ciência à luz da Bíblia. Porque exatamente Deus nos dá os padrões sobre os quais nós precisamos ter e levar em consideração para andarmos retamente no caminho da luz. A Bíblia fala no livro de Salmos 119, versículo 1, que felizes são os retos nos seus caminhos, porque andam nas leis e nos conhecimentos de Deus. Todos que andam no conhecimento de Deus são felizes, e é isso que nos livrará. Ela não vai ter um livro Mensagem aos Jovens, na página 96, chama a atenção aos jovens, porque muitos destes, tal como os Efésios, têm lido em casa livros de magias. Ela chama a atenção que alguns de nós, que seguimos várias filosofias nas escolas, temos recebido ensinamentos que são absolvidos no próprio trono de Satanás. Muita gente tem recebido isso.